pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quanto tempo que eu não postava nada aqui pro YouTube, hein? Pelo amor de Deus, mas agora eu voltei. Prometi lá pra minha audiência do Instagram, que é onde eu tô mais, que eu voltaria pro YouTube. E cá estou, voltei. Prometo que agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais organizadinha. Agora a gente tem que editar meus vídeos, então eu tô tranquila, não tem que me preocupar com isso, tá? Então eu vou me ater mais em produzir conteúdo aqui pra vocês. Eu abri lá no Instagram, em dezembro, uma caixinha de perguntas para que a minha audiência pudesse me dar dicas de conteúdos que eles gostariam de ver mais por aqui e lá pelas minhas redes. Anotei todas as dicas, tudo que eles querem ver, e tô começando hoje então uma sequência de vídeos com essa pegada meio série, tá? Hoje é o episódio 1 e vai sair aqui no canal um vídeo por semana. Eu sempre esqueço, quando eu faço vídeo, de falar aquela coisa que as pessoas que são espertas fazem, quer dizer, segue aí, curte aí, compartilha aí, manda pros amigos. Então faça isso, por favor, pra dar apoio pra Tianinha, tá? Vou começar hoje do começo. Por onde mais que a gente ia começar? Então eu quero começar hoje falando sobre materiais, porque toda vez que chega lá no meu Instagram, qualquer outra rede social minha, alguém me seguindo, falando sobre o meu trabalho, uma pessoa que diz, que legal que eu te encontrei, eu quero iniciar com aquarela. A primeira pergunta é, por onde é que eu começo? Qual material eu compro? Qual é o melhor pincel? Qual é a melhor tinta? É o que eu mais ouço, eu acho. Porque, né, se tu quer começar a pintar em aquarela, quer começar a pintar alguma técnica, a primeira coisa que tu pensa é, e se eu gastar meu dinheiro numa coisa que não faz sentido eu comprar? E eu tô contigo, entendo tua preocupação, faz todo sentido, tá? Porque a gama de materiais disponível no mercado é gigantesca, é muita coisa. Então, eu comprei material errado, que não era pra mim, muitas vezes. Quando eu tava iniciando, eu não sabia qual era a diferença dos papéis, então eu não entendia porque que um era caríssimo e o outro era super acessível. Se pra mim papel era papel, será que era marca? Será que eu ia pagar mais caro por causa de uma marca? Ou será que a qualidade fazia mesmo diferença ali? E o pior de tudo pra mim era como identificar a qualidade. O que faz um papel ser bom? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber só experimentando? Como é que é? E na época que eu comecei, não era uma coisa comum as pessoas falando sobre aquarela, sobre tipos de papéis. A gente encontrava muita referência, mas em inglês. E em português era muito difícil encontrar alguma coisa. Então, eu provavelmente, com certeza absoluta, gastei dinheiro que eu não deveria ter gasto. Principalmente com tinta. Porque a gente pensa que quanto mais tinta, melhor. Quanto mais... Enfim, quanto mais... variedade tu tem, melhor. Então, é por isso que eu quero começar por esse tema. Antes de começar a falar sobre os papéis, eu quero te explicar que esses vídeos eles vão ter uma pegada mais de aula, vão ser uns vídeos mais longos. Então, eu sou uma pessoa que gosta. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo meu por aqui, eu sou uma pessoa que gosta de falar. Gosto de falar. E fala bastante. E conta causa no meio dos vídeos. Então, se tu tiver difícil pra ti me assistir assim numa sequência, assim, tu não quer pular o vídeo, tu acelera, aqui em cima tem a opção de acelerar. Eu falo bem rapidinho e tu assiste todo o vídeo, tá? Beleza? Bom, tendo esclarecido isso, então vamos começar. Vou falar sobre papéis. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, na prática, alguns papéis que eu uso, tá? Vou falar sobre o papel Hot Press, Cold Press e o Rough e quero mostrar pra vocês na prática. Enquanto esse vídeo não vem, eu já vou te dizer que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou ver se eu dou um jeito de aprender como é que eu linkei aqui os negócios, tu vai conseguir assistir esse vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço teste com papel Cold Press, Hot Press e o Rough, tá? Pra te ver a diferença. Mas vamos começar a falar sobre papel então. A gente tem
disponível no mercado uma variedade gigantesca de materiais e de papéis, tá? Tem algumas marcas, eu vou falar o nome de algumas marcas aqui, mas não vai ser no estilo de tô te indicando marcas. Eu não tenho nenhum problema de indicar marcas, eu indico aquilo que eu uso, mas vai ser mais uma pegada para te explicar algumas coisas, tá? Não vai ser tão indicação assim. Mas, por exemplo, a Hahnemühle, que é uma marca alemã, eles têm uma variedade, uma gama gigantesca de papel. Tem para todos os estilos, para todos os gostos, para todos os bolsos, tudo de papel eles têm, tá? Então, e isso confunde bastante também, é muito bom. Mas pra quem tá iniciando, é tipo, por que esse papel aqui custa tanto e aquele lá custa a minha casa? Porque tem uma variedade gigante para que eles consigam atingir todos os públicos, né? Então eles têm papéis que são feitos de celulose, não tem algodão na composição. Eles têm papéis que têm uma porcentagem de algodão e eles têm o papel só com algodão. Os papéis com algodão são considerados papéis profissionais, são papéis mais caros, o processo é mais, enfim, trabalhoso, se assim eu posso dizer. É um processo mais complexo, tem um tratamento contra fungo, contra a umidade, contra a luz maior. É um papel que tem um preparo maior também para receber água e tinta. Enfim, é um papel que passa por processos mais complexos do que o papel que é feito de celulose, tá? Papel de celulose. O que dá de briga sobre esse assunto, materiais, eu não tô falando agora só de papel, é que tem grupos, tá? Tem pessoas que defendem demais um lado da história, tá? Aqui, ó, dois lados, tá? Não pode pintar em papel de celulose se tu quer adquirir, que tu quer seguir com a tua técnica, pro papel muito ruim, não serve pra nada, não bota teu dinheiro aqui que eu vou botar dinheiro fora. Pinta no papel de celulose que não tem diferença nenhuma entre o papel de celulose e o papel de algodão. Dois extremos. E eu tô com uma coceira aqui porque é inverno, tem os pelinhos dos meus suéteres tudo voando aqui, ó. A renite chorando, né? Acabou com a lágrima aqui. Mas o que acontece é que eu não curto muito quando os extremos de nada nessa vida. Eu gosto de trazer a verdade sobre os materiais. Esse material é assim e esse material é assado. E aí tu vai estudar e vai descobrir qual é o melhor material pra ti. É muito simples, daí não tem briga, cara. Essa que é a verdade, porque não é todo mundo que consegue investir no material profissional. Não é todo mundo que quer investir no material profissional. Não é todo mundo que quer começar com aquarela, com esse foco de que eu quero vender e que eu quero, sei lá, meu Deus, quero trabalhar no melhor papel, com a melhor tinta, com o melhor tudo. Eu comecei por hobby. A aquarela ela veio com uma forma de... Eu sempre falo isso, é o meu discurso. Foi um resgate. Eu precisava de um hobby e ela me salvou porque era o que eu precisava no momento. Eu não iniciei com a aquarela pensando, eu já vou começar aqui com esses materiais de qualidade porque um dia eu serei o novo Van Gogh. Eu não tinha essa previsão de ser aquarelista no futuro. E eu sou Van Gogh. Eu preciso dizer isso. Então eu não gosto dessa ideia, dessa briga, dessa ideia de que tem que ser assim ou tem que ser assado. Então eu gosto de explicar os tipos de materiais. E quando a gente vai falar sobre papel, a gente pode fazer um vídeo só disso, tá? Se ficar muito longo isso aqui, eu faço um vídeo só de papel, tá? Mas acho que não vai ficar tão longo assim. Vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem então, continuando a história, meu Deus, Ana Maria, foco. Papéis que tem algodão na composição, papéis que não tem algodão na composição, papéis que tem uma porcentagem de algodão na composição. O processo desses papéis vai ser diferente, a qualidade dos materiais vai ser diferente e por isso essa questão do valor, tá? A Hahnemühle, que foi uma marca que eu citei, eles têm, mesmo os papéis que não tem algodão na composição, eles têm papéis com uma textura diferente.
Mas geralmente o papel que ele é feito de celulose, ele é a textura que aquela marca dá ali. Ele não tem um nome para cada textura. Tá? Isso é uma coisa mais do papel profissional, do papel que tem algodão na composição. Então muitas vezes tu vai comprar um material, ou vai comprar online um material, e aí tu diz, vou comprar um papel que seja de celulose. Aí tu vai colocar lá, papel hot press de celulose, e não vai encontrar, sabe? Porque não é comum isso. Essa questão de dar nome à textura é uma coisa mais do papel que tem algodão na composição, que é de algodão, tá? Então, falando de textura agora, já que eu entrei, vamos falar do papel 100% algodão, que tem as diferentes texturas. Tu vai encontrar por vários nomes, tá? O hot pressed, eles chamam de satinado também. O cold pressed, tu pode encontrar como cold, ou então not, mas também tu pode encontrar como grano fino. E tem ainda o outro, que é o torchon, que é o rough. Eu chamo de hot press, cold press e o rough, tá? Eu uso esses 3 nomes, é assim que eu sempre me expresso, tá? Só tô querendo te dizer que pode ter outros nomes e tu vai dizer, mas meu Deus do céu, ela me falou outro nome diferente. Hot press, cold press e rough. Porque o nome, além de ser em inglês, ele é autoexplicativo. Ele é hot press porque ele foi prensado a quente. O outro é cold press porque ele foi prensado no frio. E aí tem o rough. O processo, se vocês colocarem na internet, pesquisem em inglês, porque vai vir sempre uma quantidade maior de materiais, sempre, né? Algumas marcas de papéis divulgam pedaços do processo, né, de fabricação, alguns moinhos fazem alguns vídeos mostrando o processo, mas basicamente o hot press, o processo dele, ele passa entre 2 cilindros quentes. Então é como se estivesse passando um ferro de passar roupa no papel, e aí então a superfície dele é bem lisinha. Quem procura muito esse papel é o pessoal que faz ilustração botânica, que gosta de fazer um trabalho com bastante detalhe. É um papel que a tinta fica bem vibrante. É um papel geralmente procurado por ilustradores, tá? Depois a gente tem o cold pressed, que é o que eu uso, tá? E aí vai mudar muito de marca para marca. Por exemplo, o Artis, que é esse que eu tenho, o verde é o cold pressed, então tu consegue ir, tu pode ler em algum lugar aqui tá escrito, ó, cold pressed, mas tu também vai muito pela cor. O rosinha é o hot pressed e o verde é o cold pressed. E o cold pressed, ele passa pelo mesmo processo ali do hot pressed, mas ele passa por 2 cilindros já gelados, né? Então ele continua com uma pequena textura. Ele tem tipo uns pequenos dentinhos assim. E diferente do cold press, isso aqui tá apertando a cabeça. E o rough, o mesmo processo, só que na hora de passar entre os cilindros é colocado um feltro. Então o rough, que é o torchon, ele tem bastante, eu ia dizer ondulações, mas ele tem uma textura bem aparente, tá? Esse trabalho aqui, meu, foi feito num Artis Rough. Então, algumas técnicas são mais fáceis de trabalhar num tipo de papel, outras técnicas em outro papel. Esse papel aqui é um papel ótimo para trabalhar com a técnica de dry brush. Tu passa o pincel assim e fica... Sabe quando tem aquela textura? Fazendo textura no brilho de água. A gente consegue fazer muito fácil aqui nesse papel, na minha opinião. O cold press é o tipo de papel bem versátil. Ele agrada ambos os lados, quem gosta de trabalhar com rough, quem gosta de trabalhar com hot press, fica bem no meio, porque a gente consegue fazer um trabalho bem detalhado aqui, a gente consegue pintar uma planta com bastante detalhe, mas a gente também consegue fazer um trabalho bem expressivo, com bastante água aqui também, tá? Então, quando a gente fala de hot press, cold press, esse tanto de nome aí, a gente tá falando sobre a textura do papel. Então, é isso que tu precisa saber. Aí depois tem uma outra coisa, tem gente que diz, não use papel, não use.
já chega a me tremer na base, que quando começa com não use, é muito difícil dizer não use, não faça pra alguém, né? Muito difícil. Se algum dia eu fizer isso, me dá um puxão na orelha que eu já volto pro meu corpo. Porque não se faz isso. Não use papel que seja com uma gramatura inferior a 300. O que de acho é gramatura? Gramatura é o peso do papel. Então, uma folha porque se vende papel... Ah, mas meu Deus do céu. Edição corta e se eu tiver coçando demais o nariz, mas é que os pelinhos estão no ar. Vende-se os papéis em vários tamanhos, tá? Vende-se em rolo, vende-se em bloco, vende-se em bloco colado dos 4 lados, vende, enfim, de diversas formas e vende em folhas. Essas folhas, tá? Uma folha grande vai ter 300 gramas. Eu não sei te dizer qual é o tamanho dessa folha, mas é o peso 300 gramas, tá? Então, não tem a ver com a grossura do papel só, tá? Tem a ver com o peso do papel. O papel pode ser bem prensado e pode ter 300 gramas, ele pode ser mais fino. E o outro papel tem o mesmo 300 gramas, é mais grosso. Então, não significa que mais fino vai ser mais leve, mais grosso vai ser mais pesado, isso que eu quero dizer. Mas a gramatura tem a ver com o peso, tá? E sobre o que eu falei, não se usa nada inferior a 300 gramas. Esse papel aqui é 185 gramas, não é o papel que eu indico. Eu não indico para quem está começando com aquarela usar um papel que tem uma gramatura inferior a 300. Porque quando a gente está iniciando com aquarela, a gente tem a preocupação da água. Ah, meu Deus, vou colocar água, o papel vai entortar, vai ser difícil de trabalhar, a gente tem um pouco de medo de colocar muita água, a gente não sabe muito bem como dosar. E esse papel aqui, ele entorta. Então a gente precisa fazer um processo de stretching. Quem quer saber mais sobre isso, eu tenho feito umas lives lá no meu canal no Instagram, onde eu tô usando esse papel aqui e eu molho ele dos 2 lados para trabalhar. Dá uma olhadinha lá na live, a gente tem um papo bem descontraído sempre e eu acabo explicando alguma coisinha sempre. Eu trabalho nesse papel, então tem como trabalhar, é só aprender a trabalhar nele, mas ele é sim um papel mais complexo para trabalhar, porque tu tem que te preocupar com várias coisas e ainda te preocupar com ele ondulando. Então ele é um papel quando ele é mais fininho, é mais difícil de tu trabalhar nele com essa questão da água aí, né? Mas dá para trabalhar e ele é um ótimo papel, tá? Mas para quem tá iniciando é sempre indicado começar com uma gramatura tipo 300, tá? O que mais eu gostaria de falar sobre o papel? Quem tá começando com aquarela pode começar com papel que não tem algodão na composição. Quando eu comecei a trabalhar com aquele mix media. É aquele que tem o barquinho na frente. Será que é mix media? Eu chamava de canção universitário. É um papel bem simples. Na época eu pagava R$20, se não me engano, bloco com 12. E eu trabalhei por muito tempo nesse papel, porque a técnica que eu tinha na época, a gente vai alterando, a gente vai mudando, a gente vai, enfim, se adaptando e a gente vai crescendo, graças a Deus, a gente vai crescendo na técnica. Quando eu trabalhava com esse papel, eu me adequei a ele, porque era o que eu tinha, era a minha realidade. Então eu fazia uma aquarela muito mais... era muito mais uma ilustração do que uma aquarela solta, o que não tem problema nenhum, entende? Porque eu vendi o meu trabalho e segue o barco, entendeu? Na época aquele papel dava conta. Depois eu passei para alguns outros papéis, eu fui experimentando e toda vez que eu trabalhava com um novo papel, eu pensava, gente, esse aqui é o melhor papel do mundo. E eu passava para outro e dizia, mentira, esse aqui que é o melhor. E depois eu ia para o outro e dizia, era o melhor porque eu não tinha experimentado esse aqui ainda, que esse aqui é muito melhor. Então o meu processo foi um processo muito orgânico, sem muita pressão, não tinha essa pressão de tipo, que papel tu trabalha? Ah, eu tô trabalhando com canção universitária. Esse papel aí não é nem bom nem nada, minha filha. Troca esse papel aí que não vai te levar a lugar nenhum. Tu não vai nem aprender nada, não vai seguir, não vai nada. Troca isso aí. Eu trabalho com artes. E não é pra ser assim, entendeu? Não é pra ser assim, não é pra ser sofrido. Numa época onde não se tinha tanto tempo, e nem faz tanto tempo assim, porque
foi o quê? 2013, 2014? Não é tanto tempo assim, mas a aquarela mudou muito nesses últimos tempos no Brasil. Então, muito material novo apareceu no mercado, muita gente falando sobre aquarela, sobre técnica. Então, muita coisa mudou, muito mais informação veio. E esse tanto de informação faz as pessoas ficarem: vão me julgar se eu usar esse papel, vão me julgar se eu usar essa tinta, vão me julgar se eu usar, sabe? E quando é pra ser um troço prazeroso, é pra ser um negócio o mais orgânico possível, mas acaba às vezes se tornando um troço tóxico até. Então, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte: pinta em aquarela, pinta no papel que tu tiver. Quando tu quiser experimentar, se tu tiver condições de sair investindo no papel de qualidade, investe, minha filha, investe, porque vai ser bom. Se tu tiver que comprar, ficar entre sei lá, uma guitarra que tu nunca viu ouvir a marca e uma guitarra que lá profissional, que é a mesma que o Slash usa, tu vai em qual? Se tu tem condições de comprar mais cara, tu vai comprar aquele que é melhor. Então investe se tu quiser investir. Agora, se tu não tem condições de investir ou não quer, fica tranquilo. Trabalha no que tu tem, na tua realidade que tu tem agora, saiba das diferenças dos materiais e vai te adaptando, tá? E aí tu vai aos poucos tu vai comprar. E ainda falando sobre papéis, se tu quiser migrar para um papel 100% algodão, tu não tá trabalhando no papel 100% algodão no momento, mas tu gostaria muito, mas tu não tem condições de comprar um bloco de papel, que tem sim um preço bem elevado, compra uma folha. É a dica que eu sempre dou: compra uma folha, corta em vários pedacinhos e aí tu faz teste, porque aí tu vai ter dois papéis para comparar. Tu vai ter o que tu tá trabalhando agora e tu vai ter aquele papel novo ali. Então, tu vai ter como comparar, entendeu? Será que tem diferença mesmo? Vou tentar fazer essa técnica aqui que a Ana me falou aqui e essa mesma técnica aqui. Essa aqui eu consegui isso aqui, essa aqui eu não consegui isso aqui. Faz essa comparação, tá? E ninguém melhor para fazer a comparação do que tu, porque é tua mão, tu que dosa a tinta, tu que dosa a água, é tu. Por mais que tu esteja assistindo ali um tutorial da pessoa dizendo: não coloque muita água, é a tua mão, é diferente, entendeu? Então tu faz testes, é só assim que tu vai saber qual é o melhor para ti, tá? Eu acho que sobre papéis é isso. Pouco que fala, né, bicho? Pouco que fala. Aqui, então, basicamente na capa, vocês não vão conseguir ver inteiro, tá? Mas os papéis que são 100% algodão, eles vão estar escrito aqui embaixo, ó. Sempre está escrito 100% algodão. Eles vai estar escrito a marca, o que ele é, se ele é hot press, qual a textura, né? Cold press, hot press. Vai estar escrito a gramatura, que vai estar aqui em gramas, ó, 185 gramas, que é igual a 90 libras, né, ou pounds, aqui do lado, ó. E vai ter ali, ó, o tamanho do papel, né? Alguns vai estar escrito A4, outros vai estar escrito em inches. E é isso aí, tá? É isso que vem no papel. Não te apega muito a meu Deus, eu só posso progredir na técnica assim, assim, assado. Tem que entender que tem diferença sim de um papel pro outro. Tem que entender que um é mais caro porque tem uma qualidade maior. Que mais tu tem que entender? Tu tem que entender que algumas técnicas tu só vai conseguir fazer ou vai conseguir fazer de forma mais fácil no papel 100% algodão, mas não significa que tu não vai conseguir pintar. Eu sei que eu repito bastante, mas é muito importante tu entender isso. Não significa que tu não vai pra frente. A tua realidade, ela vai mudando ao longo do tempo. Eu literalmente só comprei um papel melhor porque eu vendi. É muito simples, tá? Eu tinha lá uma aquarela feita no papelzinho canção universitária. Eu vendi aquilo por R$80. Um pedacinho do dinheiro eu guardei aqui, outro pedacinho do dinheiro eu guardei aqui e outro pedacinho do dinheiro eu fiz isso aqui, tá? Depois eu pintei outro retrato, eu juntei mais um dinheirinho e assim eu fiz por um ano. Depois disso eu comprei uma haste pro meu celular porque eu queria gravar o processo, eu comprei um outro pincel, eu comprei uma tinta melhor, eu comprei um papel melhor, ainda não era o melhor de todos, mas era o melhor naquele momento. Depois eu cobrei mais caro por esse mesmo aqui, eu comecei a cobrar mais caro, porque tinha mudado o papel, tinha mudado o pincel, tinha mudado tinta. Eu comecei a cobrar 120.
guardei um pouquinho, vocês entenderam onde é que eu quero chegar, né? Não foi um processo de tipo, eu só trabalho com artes e tintas de qualidade e agora eu vou cobrar sei lá quanto. E é um processo que pode ser, que varia de pessoa para pessoa e que ele é muitas vezes lento, sabe? O negócio é tu te divertir fazendo aquilo ali, tu sentir prazer fazendo aquilo ali, lembrando para quem que tu tá pintando e seguir a tua vidinha fazendo teu trabalho, porque a questão do material é importante, o material, mas é secundário, entende? O papel ele só vai te ajudar a ser uma pessoa de repente que aproveita mais o processo, porque às vezes trabalhar com um tipo de material vai ser mais fácil para ti, enfim, mas teoricamente não muda muita coisa para ti, tá? Como artista. Então, às vezes tu não vai conseguir nem aproveitar aquele material. Então, testa, treina, usa aquilo que tu tem e aos poucos tu vai mudando, tá? Vou finalizar então papéis e a gente pode falar muito mais ainda dos papéis, mas vamos entrar então nos pincéis. Quero falar um pouco sobre os pincéis agora. O que eu quero falar sobre pincéis é o seguinte: nós temos pincéis que são feitos de cerdas naturais, nós temos pincéis que são feitos de cerdas sintéticas e nós temos pincéis que são feitos meio a meio, uma mistura de cerdas sintéticas com cerdas naturais. Eu só uso pincel de cerdas sintéticas, eu não tenho nenhum pincel de cerda natural, embora eu já tenha testado um. Eu ganhei de presente um pincel e na época eu não gostei do pincel, porque eu não vi diferença. Mas depois eu pensei, eu entendo porque gostam desse pincel. Eu ficava meio que na dúvida, assim, o que eu achava daquele pincel. Depois de um tempo experimentando outros pincéis, eu consegui aproveitar melhor aquele pincel. Por quê? Porque era um pincel que tinha bastante cerda, ele era um amarradinho também, feito de pelo de Kolinsky. E esse pincel eu odeio agora, porque não faz muito sentido pra mim. Eu sou uma pessoa que não sente a necessidade de trabalhar com um pincel feito de cerdas naturais. Mas eu comecei a perceber o porquê que as pessoas gostavam tanto dele. Ele era um pincel que carregava muita água, ele era um pincel macio, ele era um pincel fácil de trabalhar, um pincel que eu conseguia usar a ponta para fazer detalhes, mas ao mesmo tempo, como ele carregava muita água, muita tinta, eu conseguia trabalhar numa superfície, uma área maior. Mas isso era numa época onde eu usava uns pincéis mais simples, uns pincéis mais simplificados, tá? Pincéis que fazem o trabalho, mas que não tem nada de, oh meu Deus, que pincel maravilhoso. Assim como os papéis, também tem uma gama gigantesca de pincéis, porque além de vários tipos de pincéis, tem um amarradinho, tem um redondo, tem um liner, tem um fan, tem um chato, tem o dagger, que é aquele que é assim, como é que é? Tipo um chanfrado, eu acho que é. De repente estou falando dos nomes errados agora. Mas tem vários tipos de pincéis. Além disso, ainda tem sintético e ainda tem o de pelo natural. Então é uma gama gigantesca de materiais. Como é que eu faço para escolher, gente? E o preço, então? O preço varia, tu consegue encontrar pincéis, sei lá, de R$10 e tu consegue encontrar pincéis de R$1.000 ou mais, tá? Tem pincéis caríssimos, que é feito do pelo, enfim, o processo vai ser diferente. Tem alguns pincéis que são feitos um à mão, tá? Colocado lá. Tem uma pessoa no mundo que faz aquele pincel, enfim, tem todo tipo de material possível nesse mundo aí. Pra mim, se eu fosse resumir pra ti o que eu considero um bom pincel, é um pincel que carrega bastante água, um pincel que seja fofo, né, pra não machucar a cerda do teu pincel, e um pincel que, falei já que carrega bastante água? Falei, né, carrega bastante água e seja fofo. Pra mim, isso é o que precisa ter pra ser um bom pincel. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com bastante água e tinta, bastante que eu quero dizer é a quantidade suficiente para te fazer o teu trabalho. Não tô querendo te dizer que tu vai botar necessariamente muita água e muita tinta, tá? Vai fazer um trabalho e
toda hora tu tem que estar aqui, ó, catando água e botando água, daí tu vai fazer uma camada uniforme e vai aqui, vai ali. Parece que o teu pincel não suga aquela água, não suga aquela tinta, não carrega, tu não consegue carregar o teu pincel. Parece que ele passa pela cerda e vai lá do outro lado. Parece que as cerdas são secas, sabe? Pra mim, esse pincel é muito difícil de eu trabalhar. Então eu prefiro um pincel que carrega mais água, mas não é todo mundo que consegue se adaptar. Sobre marcas, também não vou entrar nessa daí, porque é uma coisa que a gente pode em algum outro momento discutir, tá? Mas pra mim, só pra falar sobre a minha preferência do momento, é esse aqui da Princeton, tá? É o número 4. Lá no meu Instagram eu sempre falo sobre materiais, tem lá aqueles redondinhos lá, os destaques, onde eu coloquei os materiais que eu tô trabalhando no momento. Esse pincel eu gostei porque ele tem as mesmas características de um pincel natural. Ele carrega bastante água, ele tem uma ponta fina, é tudo que eu preciso, tá? Eu não tenho muitos pincéis, porque eu não preciso de muitos pincéis para pintar. Eu me contento ter um preferido, um bom, um que eu gosto muito e que eu consiga pintar no início e fim uma aquarela, assim, do que ter muitos pincéis. Eu acho que é legal testar, se tu tem condições de comprar vários pincéis, compra, experimenta, mas eu, por exemplo, não sou uma pessoa que compra aquele conjuntinho, sabe? Eu já fiz isso e não me serviu. Eu usei um pincel daquele, como se chama? Kit, né? Comprei um kit com, sei lá, 12 pincéis. Eu usei um, porque os outros não me serviam para aquilo que eu fazia, como eu não conhecia. Eu comprei porque quanto mais pincel, melhor. Mas eu me dou conta que o ideal é tu comprar um pincel legal, às vezes tu investe um pouquinho mais, mas compra um pincel melhor, tá? Que é a tal da questão do custo-benefício, né? Às vezes tu faz uma pesquisa e ao invés de pagar, vamos falar no número redondo, ao invés de pagar 10 num que seja mais simples, que de repente não seja aquilo que tu tá procurando, tu paga 20 no melhor, entende? Só que tem pincéis ótimos, de uma ótima qualidade, como os pincéis da Ceramic, eu indico sempre, ó, falando que não ia falar de marca. É que eu não quero entrar no de marca, porque eu acho que é legal, não que eu tenho problema em falar marca, não é isso. Que eu acho que é legal falar da marca e fazer o teste, mostrar as diferenças. É isso que provavelmente no futuro a gente vai ter algum vídeo fazendo essa comparação, sabe? É legal fazer review de materiais, é legal falar. Então quando eu falo não vou falar de marca é porque é legal falar e mostrar, né? Porque é um pincel que carrega bastante água, mas eu quero ver na prática. Então uma hora eu faço um vídeo mais assim sobre os materiais também. É que como vocês podem ver bastante conteúdo, né? Sobre cada um dos temas. A Ceramic tem uns pincéis que, além de serem acessíveis, eles são os pincéis que a gente precisa, principalmente quando a gente está começando. E são pincéis com valor legal, tá? Então, por exemplo, vai ser um pincel, o melhor pincel do mundo, se a gente for comparar com um pincel que tem um valor mais acima, que seja considerado um pincel mais profissional, não vai ser. Mas não vai ser para quem? Que tu precisa no momento, entendeu? Mesma parada do papel, mesma coisa do papel, tá? Então eu não tenho muitos pincéis, mas eu levo sempre em consideração isso que eu falei pra vocês. Carregar bastante água, ser fofo, tu só vai usar pra aquarela, tá? Esse pincel, porque se tu usar pra outras técnicas, como, sei lá, nanquim, óleo, tu vai estragar o pincel, tu vai endurecer a cerda, tu só pode usar para aquarela. Isso sim eu consigo te dizer, tá? Com convicção. Não usa para outras técnicas, porque a longo prazo não vai fazer bem pro teu pincel. Se tu vai colocar, sei lá, vai investir num pincel legal, assim, tu vai querer cuidar dele com a tua vida, entendeu? Tu não vai querer estragar ele. Basicamente de pincéis é isso. E aí, tipos de pincéis, o que eu recomendo para quem... eu tô começando na aquarela hoje, não faço a mínima ideia que material comprar, qual o tipo de pincel. Compra um pincel chato? Será que vai ser melhor? Eu indico um pincel redondo, procura por pincel redondo, tá? Que é nesse estilo aqui, ó. É um pincel que vai ter, quando tu molhar ele aqui, ó, ele vai ter uma ponta bem legal, ó, e ele vai carregar bastante água. É um pincel que eu sempre digo que ele é bem versátil e vai fazer o papel que tu precisa que ele faça. Então tá começando na aquarela e não sabe por onde ir, minha indicação, pincel redondo. Mas tu pode pintar, tem gente que prefere pintar com pincel chato, vai depender muito da técnica da pessoa, vai ter pincel para tudo quanto é gosto. Depois a gente tem, claro, pincéis assim que são mais secundários, que não são aquele pincel que tu vai pintar toda a pintura ali,
como o pincel redondo, tu pode fazer uma pintura inteira só com ele, tá? Porque por causa da ponta e por causa do restante dele, tá? Mas um pincel tipo o liner, que ele tem uma cerda... Ó, vocês não vão conseguir ver... Ó, o blogueiro, vou fazer a blogueiragem aqui. Ó, ele tem uma cerda... Vocês não vão conseguir chegar. Ele tem uma cerda grandona, ó, e bem molenguinha. Que tu vai usar esse pincel aqui pra quê só? Pra detalhe, entendeu? Vai lá e quer fazer uma linha reta, um poste de luz e aí tem aquele fio reto. Esse aqui é legal pra fazer isso, tá? Um liner, mas tu não vai conseguir pintar uma pintura inteira, tu não vai conseguir fazer um céu com um pincel desse, entendeu? Então alguns pincéis para detalhes, aos poucos tu vai adquirindo. Eu usei por anos, sério mesmo, por anos um pincel igual a esse aqui, que redondo, que eu conseguia fazer até os pelinhos mais fininhos, detalhes pequenininhos no olho só com a ponta dele, tá? Então eu gosto do pincel redondo, então já fica essa minha dica pra ti, tá? Vou entrar então, já que terminei de falar dos pincéis, vou falar sobre as tintas agora. As tintas também, a mesma coisa dos papéis, as tintas a gente pode fazer um vídeo só de tintas, porque tem muita informação sobre as tintas. A gente pode fazer uma leitura da embalagem, o que significa série, o que significa aquela porção de coisa que está escrito nas bisnagas, que diacho é série, permanência. Isso a gente pode fazer. Olha, eu prometendo mais vídeo, a menina não termina um vídeo, já tá prometendo mais 12 vídeos. Mas eu quero só te dizer que eu tô falando de uma maneira bem superficial aqui hoje, só quero te apresentar os materiais, a gente pode discutir muito ainda sobre isso, tá? Só pra te ficar tranquilo e não pensar, nossa, mas ela só falou isso das tintas, tem tanta coisa pra falar. Eu tenho consciência, tá? Mas basicamente, as tintas, elas podem vir em vários, vamos chamar de formatos, tá? Elas podem vir em bisnaga, sim, ó, em tubo. É um tubinho que é preparado para ter essa tinta dentro, então ela vai estar sempre molenguinha, tá? Então é legal não deixar semi-aberta nem nada, porque ela tem que ficar molenguinha lá dentro, senão tu não consegue tirar do tubo, tá? A gente vai ter a pastilha, aqui eles chamam de cake, muito mais gostoso falar cake, né? Mas é umas pastilhas que tu vai reativar com água. Tu vai ter aquarela líquida também. Nunca trabalhei com aquarela líquida que eu me lembre, mas tem aquarela líquida. Hoje em dia tem aquela canetinha, uma canetinha, até o Winsor Newton fez uma caneta que tu... Eu não sei como que eles chamam, mas é tipo uma canetinha, aquelas que a gente usava na escola, tipo aquilo, mas mais caro, que tu coloca e depois coloca água, ela flui assim com uma aquarela. Tem também o lápis aquarelável. Então a aquarela tem vários formatos. Eu gosto de usar hoje em dia em tubo, tá? Quando os meus alunos me perguntam qual é a minha indicação, eu indico para quem está começando. E aí também tem gente que diz não é uma boa indicação, não é o melhor. Melhor é a tubo. A minha indicação para quem está iniciando é comprar uma paleta que vem ali com uma seleção legal de cores. Também tem um vídeo aqui falando sobre materiais de aquarela, falando sobre quanto eu preciso para começar em aquarela. É um vídeo que já está desatualizado, né? Porque como eu falo em valores, o valor vai mudando, né? Claro. Mas a mensagem continua sendo a mesma. Eu falo sobre comprar uma paleta que já vem ali com as cores... que tu vai conseguir fazer uma maior combinação, né? Vai fazer uma combinação legal de cores. A Van Gogh, por exemplo, fez uma paleta de 15 cores, já pensando na combinação de todas elas, né? Para fazer cores limpas, cores bonitas e ter uma variedade gigante. Imagina com 15 cores, quantas combinações de cores tu não consegue unindo essas cores, né? Um monte de combinação. Então, quem tem assim um budget curto, eu quero investir num material legal, material bom, mas eu não quero gastar muito e eu também tenho medo de não comprar as cores certas, eu iria uma paleta pronta assim. Mas eu não iria numa paleta com muitas cores, porque ela vai ter um preço muito elevado e vai ter cores ali que tu não vai conseguir aproveitar. E ó, isso é baseado na minha experiência. Eu fiz isso. Eu tenho a paleta até hoje, que eu não usei, tá?
porque tem algumas cores que eu não precisava ter. Então eu podia ter guardado meu dinheiro, investido num material melhor, né? Já que eu gastei naquele material, eu podia ter gastado no material melhor. Mas isso foi por falta de informação mesmo. Então, por isso que eu indico uma paleta para os meus alunos, porque ela tem tudo que ela precisa. Também tem um outro detalhe que muita gente não conta. Quando a gente usa a bisnaga e quando a gente é iniciante, vale lembrar, tá? A gente ainda tem essa preocupação de quanta tinta eu uso. Esses dias uma aluna me disse: ai, Ana, eu sei que é ridículo isso que eu vou te perguntar, me desculpa, mas quanta tinta que eu devo usar? Eu digo, não é nada ridículo. Eu, que às vezes, por ser uma coisa tão comum pra mim, eu não penso em dizer, olha, tu vai pegar o teu pincel, vai molhar a pontica do teu pincel só um pouquinho. Parece uma coisa tão óbvia, mas não é óbvio pra quem nunca trabalhou com aquarela, né? Então, eu digo pra quem tá iniciando, se tu for comprar em bisnaga, só cuida pra ti, tu não vai usar tinta pura. Tu vai misturar com água, não te esquece, às vezes tu dá uma pincelada inteira e coloca ali, usa uma pincelada no teu trabalho, o resto tu tem que jogar fora, tá? Porque eu não sei lá quando é que eu vou usar esse azul de novo e eu preciso usar minha paleta, tu vai acabar limpando, né? Lembrando que se tu colocar na tua paleta, tu pode guardar a paleta daquele jeito e reativar, não é tipo tinta acrílica que seca ou tinta óleo que tu coloca ali, tu tem que, enfim, tu não tem como reaproveitar porque seca. A tinta tu reativa com água, então se tiver uma pintinha na tua paleta aqui, tu pode aproveitar ela. Mas às vezes a gente usa tanto, coloca tanto, que fica aquele mundaréu, às vezes a gente lava fora, sabe? Joga fora, e aí desperdício de material. A paleta, panelinha, né, em pastilha, já não tem isso. Tu vai lá, espirra com o spray, com água na tua paleta, antes de tu te organizar ali na tua mesa, né? Espirra ali, ativa a tinta, arruma o que tem que arrumar, arruma ali, coloca a fita no teu papel. Quando tu começar, ela já deu uma amolecidinha na parte de cima e tu vai usar só o que tu precisa, tá? Então essa é a minha indicação. Mas não significa que eu gosto mais de uma ou gosto mais de outra. Hoje em dia eu compro em tubo, porque tem até algumas marcas que não fazem as panelinhas mais. Então eu tenho preferido assim, já faz uns anos já que eu gosto de usar tubo. Mas adoro as panelinhas também, não tem problema nenhum. E também não acho que tenha diferença. Se a gente for comparar a mesma marca, a mesma tinta, né, pra ser justo, né? Tem aqui o Cerulean Blue e aqui tem uma pastilha Cerulean Blue. Tem diferença? Eu não acho que tenha. Tem gente que jura de pé junto que tem, mas honestamente eu acho que não tem, tá? Beleza? Falei sobre isso. E agora eu quero falar sobre qualidade das tintas, tá? Bem rapidinho. Que mentira. Bem rapidinho, Gisela. Que mentira. As tintas é o seguinte. A gente vai ter tintas escolares, que são tintas pensando nas crianças, tá? Pensando no material onde uma criança pode levar a mão na tinta, pode levar na boca. Ou, enfim, pintou ali, depois vai comer um pão. A pessoa que fez a tinta escolar, ela não pensou, mas essa tinta aqui, ela precisa ter uma qualidade. Não, foi pensado em trabalhos escolares, tanto que o nome é escolar, né? Tinta escolar. Então, o que significa disso? Significa que, meu Deus do céu, é uma tinta horrorosa? Não, significa que muita coisa tu não vai conseguir exigir dessa tinta, tá? É uma tinta que ela não é tóxica, ela não tem tanto pigmento, ela tem muito mais aglutinante para fazer render, né? E ela é uma tinta um pouco mais opaca. Quando a gente está procurando essa transparência na aquarela, que é tão famosa, a aquarela tem que ser transparente, nananã, a gente não vai encontrar nessa tinta escolar, tá? Faber-Castell trabalha com tintas assim, a Pentel, né, tem uma tinta escolar. Muita gente começa a pintar com Pentel e a mesma coisa do papel, tá, que eu falei. Tu pode começar com uma mais simples, mesmo não sendo a mais indicada, a tinta mais perfeita do mundo, e tu vai investindo e vai melhorando, tá? Mas o que tu precisa saber é da diferença dos materiais, vai ter diferença sim, tá? E tanto que eu não recomendo. Quando algum aluno me diz, Ana, eu comprei Pentel, e agora? Usa, minha filha, vai fazer o teu trabalho com a Pentel mesmo, e vida que segue, vai te adaptando, não vai ter algumas cores, às vezes eu vou falar, usa aí o Payne's Gray, a pessoa não tem o Payne's Gray às vezes ali no escolar,
mas vai te reinventando. Uma hora tu compra um tubo de uma tinta, vai investindo conforme tu pode. Quem sabe da tua realidade é tu, né? Mas tu precisa entender as diferenças dos materiais para te poder não ser injusta também contigo, sabe? Ah, eu sou ruim mesmo. Olhe pra ela como é que ficou. Pra mim não ficou assim. Pra mim eu sou ruim mesmo. Saiba o que cada um dos materiais vai, o que tu pode alcançar com cada um dos materiais. Esse que é o mais importante, tá? Então a gente tem a escolar, que vai ter uma qualidade inferior, né? A gente tem a linha acadêmica, que é uma tinta que já foi pensada para quem tá estudando aquarela. Então é uma tinta que vai ter um pouco mais de pigmento, vai ter um pouco mais de qualidade, mas mesmo assim vai ter bastante aglutinante em relação a profissional. Então, basicamente, ao grosso modo falando, vai ter uma mistura ali para dar aquela enchida naquele tubo e um pouco do pigmento. O que é caro mesmo é o pigmento, tá? É o pigmento que é o mais caro. Então vai ter bastante aglutinante ali para fazer aquela tinta render mais. A grosso modo é isso, tá? Mas vai ser uma tinta legal para te trabalhar, tu vai conseguir fazer muita coisa boa com material assim. Então se a gente precisasse dar nome aos bois aqui, uma tinta acadêmica, uma linha acadêmica seria a Cockman, da Winsor & Newton. A Van Gogh, da Talens, tá aqui nessa seção aqui de acadêmicos, tá? Pitei por muito tempo, continuo tendo algumas tintas da Van Gogh, algumas tintas da Cockman, são ótimas marcas. E também tem a profissional daí. A profissional é uma tinta que vai ter mais pigmento, a gente vai ter uma durabilidade maior dessa tinta no papel, a gente vai ter elas vão ser cores mais vibrantes, combinadas com papel de qualidade também, aí sim é perfeito, tá? E são tintas que, conforme o pigmento, elas vão ser mais, o valor pode variar. Ah, mas peraí, por que esse tubo aqui custa R$50 e o outro custa 150? É por causa do pigmento. Os pigmentos, eles vêm da onde? Eles vêm, não vou dizer a maioria, mas muitos vêm da natureza, né? Os pigmentos minerais, por exemplo, é encontrado na rocha tal, é encontrado na montanha tal, e alguns são bem raros, né? Então vão ser tintas mais caras. Muitos pigmentos, muitas tintas são feitas com pigmentos que o homem fez, né? Imitando alguns outros, e aí se tornou um pouco mais acessível quando a gente tá falando de money, tá? Algumas tintas também são feitas com um pigmento só, tá? Que vai ter lá no teu tubinho, vai ter o P alguma coisa, né? É um código, P de pigmento, B de black, e aí um número, né? Tem algumas tintas que vão ser feitas com 2, 3 pigmentos, que é uma combinação de pigmentos, tá? Mas isso daí é o que eu falei ali no início dessa parte de tintas. É um assunto que a gente pode desenrolar bastante, né? Porque daí a gente começa a falar um pouco mais da embalagem, a gente começa a falar um pouco mais da série, por que série 1, série 2, série 3, série 4, isso interfere no preço, né? Então, sobre a permanência, alguns são staining, que mancham mais, outros não tanto, sobre transparência, sobre o nível de opacidade ou transparência, a gente pode falar bastante coisa sobre as tintas, mas o que tu precisa saber, basicamente, é isso aqui, ó. A gente vai ter as escolares, a gente vai ter as acadêmicas, a gente vai ter as profissionais. Profissionais mais caros, escolares mais simples. As escolares não foram desenvolvidas pensando numa pessoa que quer progredir com a técnica, alcançar alguns resultados. Não, foi pensando muito mais na diversão da criança ou quem está pintando com aquela tinta se divertir, tá? Já a acadêmica já é pensando numa coisa um pouquinho mais no estudo, né? Fazer essa flor, quero ver se eu consigo fazer um degradê assim assado, quero estudar mesmo, tá? Então são desses 3 grupos, vai ter variação de preço, óbvio, e assim, tem diferenças. Às vezes as pessoas perguntam, mas tem muita diferença entre uma tinta escolar e uma profissional? Eu digo, tem que ter, porque senão não ia ter motivo para ter isso, né? Por que uma vai ser tão cara, a outra vai ser mais barata? Tem que ter diferença, então tem diferença sim. Ah, mas faz muita diferença? Depende daquilo que tu quer alcançar. O que é muita diferença?
entendeu? O que é muita diferença? Então, eu tenho tintas acadêmicas para trabalhar, será que vai dar? Vai dar. Fique tranquilo que vai dar. E como eu falei lá do papel, que eu trabalhei muito tempo com um universitário, aquele, acho que é Mix Media que chama, não sei, mas nem sei, eu sei que tem o barquinho na frente. Então me corrijam aí, me digam aqui embaixo que papel é esse, que daí eu sei. Porque era uma época que eu não ligava pro que eu tava usando, eu só queria pintar, mas o papel nem me interessava, eu só ia comprando um novo conforme eu ia ouvindo alguém falar. E eu tava sempre estudando, sempre pesquisando, sempre procurando, aí eu descobri uma coisinha, vamos ver, mas não era uma coisa que me preocupava demais o material, sabe? Então a tinta, mesma coisa, usa aquilo que tu consegue comprar no momento, compra um estojinho, estuda, conforme vai passando o tempo, vai lá e experimenta uma marca. Tem tantas marcas, eu uso várias marcas, eu não uso uma só, justamente porque eu também faço isso. Vamos testar esse pigmento aqui dessa marca aqui, vamos testar esse aqui dessa marca aqui. E aí aos poucos tu vai comprando um tubinho. Eu sei que o material de aquarela material artístico, né, de aquarela especificamente, o material artístico é caro, então vai investindo conforme tu pode, tá? Mas vamos wrap it up e terminar o vídeo. Eu quero te dizer o seguinte, para tirar uma mensagem desse vídeo aqui, a mensagem seria: aprenda as diferenças dos materiais. Qual é a diferença de um papel sem algodão na composição e um que tem algodão? Qual é a diferença de uma tinta que tem mais pigmento ou menos pigmento? O que acontece se eu misturar esse pigmento com esse pigmento? Vai me dar uma cor assim, vai me dar uma cor assada? Estuda sobre isso. Aprende as diferenças. O pincel que carrega mais água, que carrega menos água, que tem a ponta mais fina, que tem a ponta mais grossa. Aprende sobre os materiais. Porque quando tu for investir num material melhor, tu vai conseguir comprar aquilo que é apropriado para ti e para tua técnica, tá? Eu não faço uma pintura tão expressiva, com tanta água, com tanta tinta, preciso muito demais um pincel gigante que carregue bastante água? Será que eu preciso mesmo? Quem vai fazer isso é tu, entendeu? É tu que vai fazer isso, porque tu conhece a tua técnica, tu conhece o que tu gosta, tu conhece teus gostos, então é tu que vai fazer. Sabendo a diferença dos materiais, tá feito, tu não precisa mais te preocupar com mais nada, tá? Pouco que falei, eu vou ter que tomar um chá agora para curar a goela aqui de tanto que eu falei. Eu espero que o vídeo tenha sido muito útil para vocês. Eu trago os vídeos aqui, além de serem, eles podem ser informativos para ti, trazer coisas que tu não sabe. Os meus vídeos, eles vão ser sempre baseados na minha experiência, na experiência dos meus alunos, na experiência de quem tá ao redor de mim. Vem sempre com uma prosa a mais, não adianta, não consigo me conter, sempre vem uma história pessoal, vem um conto a mais, tá? Então são os vídeos que é mais para quem quer ouvir uma prosa mesmo, tá? Quem tiver dúvida sempre do que eu falo aqui, eu não concordar, de forma bem educadinha, claro, pode colocar aqui nos comentários, conversa comigo, me manda e-mail, eu sou uma pessoa bem aberta para conversar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, prometo me esforçar bastante para trazer conteúdo aqui pro canal, que eu sei que não é todo mundo que consegue investir em cursos, eu sei que muitas vezes a gente começa a se interessar por um assunto e a gente não tem certeza se fazer curso é uma coisa que pro momento, né, que a gente tá, e às vezes um vídeo no YouTube ajuda demais e quem sabe mais adiante a gente faça um curso. Eu sei como é que é, o primeiro lugar que eu recorro é o YouTube. Então eu espero muito que esses vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês seja útil e ajude muita gente, tá bem? E vamos pintar, vamos focar mais na pintura e menos na treta, no problema do material. Ai meu Deus, que horror, eu não posso pintar com essa tinta, que tristeza. Não, fi, sacode a poeira e vamos pintar, que é o mais legal de tudo, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.